Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, mais um dia na presença do Senhor. Esses 2 dias eu não pude estar aqui, eu não passei bem. Eu fiquei muito ruim, uma crise de estômago, estomacal. Mas graças a Deus nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho da palavra do Senhor. Vou ver até onde eu consigo ir, né? Mas o Senhor vai ajudar. Hoje, dia 16 de julho de 2024, um dia à frente, né? Do meio do mês já, né? 21h02. Que o Senhor abençoe a todos. Esses 2 dias eu não estive aqui, não pude estar. Eu fiquei muito mal do meu estômago. Tive uma crise forte. Mas louvado seja o Senhor. Nós estamos aqui de novo, de volta, né? Para compartilhar a palavra do Senhor. Hoje eu não vou trazer o livro de Daniel, porque eu não tive condições de fazer a transcrição. Boa noite, Joelisa. Boa noite, Isabel. Eu ainda tô assim, minha cabeça tá meia lenta. Hoje, ainda de manhã, eu tava muito suando frio. Mas eu trouxe algo aqui que o Senhor me fez meditar nesses 2 dias, né? Porque a gente fica pensando, né? O que provoca tudo isso na humanidade? O que é que provoca, o que faz a humanidade perecer, né? E muitas das vezes nos arrastar para junto deles, né? Então nós temos que tomar cuidado. Paz, Lininha. E o Senhor falou comigo esses dias agora sobre o orgulho. Orgulho. E eu fiquei pensativa. Paz do Senhor, Vânia. Eu fiquei muito pensativa, né? Falando sobre orgulho. Pensando sobre o que realmente é o orgulho, né? E aí eu fui meditar na palavra do Senhor e nós começamos a ver o passado, né? Vejam bem, quando você vai para o período pré-diluviano, você vê que havia um orgulho ali, um orgulho daquela gente, um orgulho de pessoas que falavam contra Daniel. Paz, Joelma. Orgulho de pessoas que falavam contra Noé. Noé pregava e o povo não aceitava. Quando você lê o livro de Enoque, você percebe, né, como que era a travessia dessa gente, como que eles se portavam. Eles eram orgulhosos. Todo arrogante é orgulhoso. Todo arrogante é soberbo. Entendendo? Toda pessoa soberba, arrogância, o orgulho é quase a mesma coisa, né? Shalom, Andréia. E eu aqui pensando, né, hoje de tarde, eu falei, meu Deus, então quer dizer que o orgulho se manifestou de uma tal forma que Deus precisou destruir a terra com água a primeira vez. O orgulho aparece de novo no tempo de Abraão. E Abraão não é muito distante do tempo do dilúvio. Eles tinham provas vivas do dilúvio que tinha acontecido, mas eles de novo se transformaram em arrogantes, né? A Torre de Babel. Olha só na Torre de Babel. Lembra que nós lemos, né, o livro de Jazar? Estão lembrados disso? Que nós lemos sobre a arrogância de Nimrod. Estão lembrados disso? Que eles se uniram, né? Presta atenção, olha, Babel e Noé, eles estavam convivendo no mesmo tempo. Noé ainda estava vivo na Torre de Babel. Vocês terem ideia. Então não foi muito tempo, o homem de novo fica arrogante. O homem de novo fica orgulhoso. Presta atenção aonde nós vamos chegar. Deus vem,
Olha quantas vezes Deus interviu no orgulho do homem. Deus vem e o que faz? Queima a Torre de Babel, divide a terra em 70 línguas, 70 povos, vamos assim dizer. 70 povos, cada um falando o seu idioma. Boa noite. Tô melhor, Carol. Tô, graças a Deus. E vocês também estão passando perrengue aí, né? Mas estamos orando, tá? Por vocês. E aí eu comecei, né? A gente vai meditando, né? Vai vendo. Aí o que acontece? Da Torre de Babel para Sodoma e Gomorra é pouco tempo, porque Nimrod conheceu Sodoma e Gomorra. Nimrod esteve nas terras de Sodoma e Gomorra. Aquele povo sabia da Torre de Babel. Amém, Carol, amém, minha irmã. Mas Deus vai levantar, em nome de Jesus, pode ter certeza. Preste atenção, de Sodoma e Gomorra, da Torre de Babel para Sodoma e Gomorra, o tempo foi curto. De novo, o homem arrogante. Agora, o que mais me chamou a atenção, foi Ló. Vamos ver se vocês, eu consigo passar meu raciocínio. Ló se transformou num arrogante. Ló se transformou num homem orgulhoso. Por quê? Sobrinho de Abraão, de um dos homens mais ricos, né, que tinha na terra naquele momento. Também muito rico. Boa noite, Daniele. Também muito rico. E ele ali, junto com o tio dele, né, e com a irmã dele, que é Sara, vem peregrinar com Abraão nas terras que Deus ia dar para Abraão. E aí o que acontece? Ele começa a se transformar em orgulhoso também. Orgulhoso a tal ponto dos seus pastores, né, brigarem, contenderem com os pastores de Abraão, com os empregados de Abraão, porque, irmãos, presta atenção, aqueles que trabalham nas casas, né, dos seus patrões, ou aqueles que vivem, que fazem uma comunidade, eles são mais ou menos a visão do que é o patrão dele. Abraão, você repara que o povo que vivia com Abraão era um povo como a cabeça de Abraão. Eliezer, né, que era o Damasceno Eliezer, que era amicíssimo de Abraão, que ele era o mordomo de tudo que Abraão tinha. Era um homem que tinha a mesma postura de Abraão. Mas os de Ló, acho que tinham a mesma postura de Ló. Se você começar a analisar quem era Ló, para cair na situação que ele caiu, eu não estou aqui colocando a salvação dele em risco, não, não estou julgando a salvação dele, eu estou falando de postura. Muitas das vezes, meus irmãos, nós não vivemos bem, porque a nossa postura não condiz com o que nós deveríamos ser. Como assim? Por exemplo, você é salvo em Jesus Cristo. Você é um homem, uma mulher salvo em Cristo, sim. Mas a sua postura não deixa que você viva uma vida plena em Cristo. Tá me entendendo? A sua postura não deixa que você viva uma vida plena em Cristo. Aí você fala assim, mas isso vai à minha salvação? Não. Isso não vai bater na tua salvação. Pode acontecer, mas em vias de regra, não. Mas o que acontece? Você não tem uma vida plena em Cristo, você não tem alegria, você sempre é uma pessoa triste, você sempre é uma pessoa que está sempre procurando encrenca com os outros, porque a sua postura é uma postura de orgulho. O Senhor muitas das vezes quebra as tuas pernas, mas você não obedece. Como Ló. Você quer ver aqui? Eu estava aqui buscando, né, os versículos para esse meu entendimento, não esse meu entendimento, esse meu pensar, né?
esse meu meditar hoje. E aí eu fui parar em Ezequiel 16, quer ver? Diz assim, ó. Eu vou ler vários versículos aqui, tá, irmãos? Ezequiel 16, 49. Hoje nós não é uma mensagem, tá? É uma conversa, porque a minha cabeça não tá dando para pensar para nada hoje. Tô muito vaga, minha cabeça tá muito vaga. Mas Ezequiel 16, versículo 49, diz assim, ó, você quer ver? Deixa eu achar aqui. Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, porque não era Sodoma, Gomorra e mais 4 cidades. Mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado, e se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo que as tirei dali, vendo eu isto. Graça e paz, Val. Presta atenção, eu vou ler mais uma vez para você, deixa eu vou ler numa outra versão também aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, que eu li hoje em várias versões para ficar mais fácil da gente compreender, tá? Para a gente poder entender o que é isso, por que muitas das vezes nós não recebemos o que a gente quer, entendeu? Eu quero que você entenda bem o que eu estou dizendo aqui. Existem pessoas que não recebem de Deus a plenitude da paz de Deus porque a soberba não deixa, entendeu? A soberba não deixa, infelizmente. Eu vou ler na versão NVI, diz assim, ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma, ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas, não ajudavam os pobres e os necessitados. E era soberba. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos aprender a largar isso. Por quê? O orgulho mata. Agora presta atenção no que eu vou lhe dizer. O que nós estamos vivendo hoje? Você já parou para observar o que o mundo está hoje? Quais são as passeatas que nós temos aí de orgulho colorido? Você já parou para pensar nisso? Passeatas do orgulho colorido. Meus irmãos, prestem atenção. Quando o homem se alonga do Senhor, quando o homem foge do Senhor, ele se torna orgulhoso, ele se torna soberbo, ele se torna arrogante. Presta atenção. Em Ezequiel 28, quer ver uma coisa? Olha aqui, Ezequiel 28, versículo 2. Eu vou fazer hoje um puladinho de versículos aqui. Ezequiel 28, versículo 2 diz assim, filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, ele está falando com Tiro. Lembra quem que é Tiro? Pois é, assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus. Esse é o homem que trouxe arrogância para o mundo. Esse é o ser que trouxe arrogância para o mundo. E sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus. E estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Presta atenção, meus irmãos. Exatamente, Ana Cristina. A soberba precede a ruína. Olha aqui, eu vou ler de novo. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus.
e estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Quer ver no versículo 9? Quer ver que fala aqui no versículo 9? Diz assim: dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Mas tu és homem e não Deus na mão do que te traspassa. Irmãos, a soberba é o início da queda. O orgulho é o início da queda. Mas, irmã Ruth, a senhora falou que a soberba não há problema na salvação. Em certo ponto, não. Tem pessoas que elas são soberbas, mas elas estão o tempo inteiro pedindo perdão a Deus. É como se elas tivessem alguém cutucando elas para que elas se ensoberbeçam. Mas elas têm a mente voltada para Cristo. Eu quero que você me entenda bem o que eu estou querendo dizer para você. Eu estou falando porque eu conheço pessoas assim. Eu conheço pessoas que têm o espírito da soberba dentro delas, é natureza. Mas aquele que anda com Cristo, quando ele quer ser abençoado pelo Pai, quando ele quer receber de Deus a dádiva da paz que excede a todo entendimento, ele busca não ser soberbo, ele busca estar rendido aos pés do Criador. Ele busca, muitas das vezes ele é afrontado, muitas das vezes ele é colocado para baixo, muitas das vezes ele é humilhado, espezinhado. Tá entendendo? Mas ele aguenta firme, ele cala a boca, ele fica quieto. Ele fica quieto. Ele se humilha diante da presença do Senhor e fala somente assim: Pai, olha o que eu estou ouvindo, olha o que estão fazendo. Eu peço a Ti, socorre a minha vida. Agora, eu conheço pessoas que elas não têm esse entendimento. Entende o que eu estou querendo dizer? Eles não têm esse entendimento. Então, eles são soberbos a natureza é arrogante, ou a natureza é orgulhosa. E elas sofrem. E estão sempre no sofrimento. Mas elas não largam de Deus. Mas vivem uma vida sofrida. Vive uma vida sofrida, vive uma vida que não deveria viver. Eu conheci pessoas assim. Que na sua arrogância, no seu orgulho, mas Deus sempre estava acochando, Deus sempre estava apertando. E eu sei que tiveram a salvação porque buscavam a Deus, porque quando elas aprontavam alguma com alguém, elas corriam aos pés do Pai e pediam perdão. Você quer ver uma coisa? Vamos ver Gênesis, né? Gênesis 19, aliás, Gênesis 13. Deixa eu achar aqui, Gênesis 13, quando Ló saiu de lá quando Ló, ele escolhe, né? Ele escolhe. Presta atenção, eu não ponho em questão a vida de Ló, não, porque diz que o justo Ló ficava na porta da cidade, desesperado. Mas ele precisava ter passado por aquilo? Não, ele não precisava ter passado por aquilo. Mas o que levou Ló? O que levou Ló a passar por tudo aquilo? Porque ele era também orgulhoso. Ele era também soberbo. Mesmo conhecendo Deus de Abraão, que ele conhecia, mesmo conhecendo todos os passos que ele conhecia, mas ele tinha soberba dentro dele. Ele não se humilhou como Abraão se humilhou. Abraão, irmãos, ouvia a voz do Pai e se calava. Abraão ouvia a voz do Senhor e ficava quieto. Abraão teve Isaque. E de repente Deus fala para Abraão: Abraão, eu quero teu filho. O que Abraão poderia ter feito? Senhor, meu filho, você está ficando louco. Mas nunca.
Jamais o meu filho, jamais. Não. Abraão abaixou a cabeça, entregou ao Senhor o sentimento dele, entregou ao Senhor tudo que ele sentia, todo o sentimento de revolta dele, porque você acha que Abraão não se revoltou? Claro que ele se revoltou. Você acha que não? Claro que sim. No primeiro momento eu te digo uma coisa, Abraão foi doente. No primeiro impacto, você pode ter certeza. É que a história não diz, a Bíblia não diz, o livro de Jazar não diz. Mas a gente toma pela gente. Quando você recebe o impacto de alguma coisa, você chega a ficar de cama. É. Por isso, eu tô pensando em tudo isso, tá entendendo? Porque comigo essa semana aconteceu isso. Por isso, eu vim pensando tudo isso. E na hora que você recebe o impacto da notícia, você treme. O teu corpo fraqueja. E você acha que com Abraão foi diferente? Não foi. Mas qual é a diferença? Abraão ponderou. Abraão pensou. Abraão buscou o Senhor e pediu a ele: Senhor, me dá a força de passar o que eu preciso passar. Me dá a força de enfrentar isso que o Senhor está me pedindo. Se o Senhor pediu, o Senhor também tem poder de me dar força. Se o Senhor mandou eu fazer, o Senhor tem poder de me dar a força que eu preciso para eu não te desobedecer. Isso, irmão, é você largar do orgulho. Isso, meu irmão, é você viver uma vida plena com Deus. Isso, meu irmão, é você passar nos testes do Senhor. Entendeu? Isso é passar nos testes do Senhor. Nós precisamos ser aprovados. Nós precisamos jogar o nosso orgulho de lado. Nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Quer ver? Ó, vou ler aqui, ó. E houve contenda. Gênesis 13, versículo 7. Diz assim: E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Presta atenção. Abraão era maior que Ló. Abraão era tio de Ló. Abraão, ele devia, aliás, Ló devia a Abraão ser submisso. Abraão estava num patamar maior que Ló. Mas ele faz o quê? Ele chama Ló para conversar. Ó, que não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se à direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Olha isso. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Ló não teve dúvida. Ele não olhou se era tio dele, se ele era submisso ao tio dele, Shalom, Krika. O que ele não olhou, ele olhou para si. Ele olhou para o seu orgulho. Ele olhou porque ele era Ló. Ele era rico. Ele era poderoso. Ele olhou porque ele era esperto. Ele olhou porque ele era soberbo. E ele vê aquela campina maravilhosa, enchia os olhos. E ele, mais que depressa, no seu orgulho, ele passa por cima do próprio tio e escolhe.
Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. O que restou para Abraão? Uma terra seca, uma terra sem água direito. Mas Abraão era um homem diferente. Abraão era um homem acostumado a olhar para o céu. Abraão era um homem acostumado a jogar o orgulho fora. Por mais que ele quisesse se enaltecer, o caráter dele não tinha isso. E Abraão parte para a terra de Canaã, e Ló habita nas cidades da campina, e armou as tentas até Sodoma. Pode reparar, porque Ló ele não entra em Sodoma ainda. Ele arma suas tendas até Sodoma, mas ele ainda não entrou em Sodoma. Ele ainda não entrou. Mas de repente, Sodoma vai ficando atrativo. Que Sodoma era? Um lugar de pessoas orgulhosas, um lugar de pessoas que buscavam favor próprio, um lugar de pessoas egocêntricas. Essa era o povo de Sodoma. E Ló foi parar lá por quê? Porque Ló tinha as características daquele povo. Ele não era aquele povo, mas ele tinha características. Muitos de nós, meus irmãos, não somos o povo do mundo, mas temos características daquele povo. Muitos de nós não somos do mundo, mas tentamos viver como os do mundo vivem. O Senhor vai nos desprezar? Não. Pode não nos desprezar. Como não desprezou a Ló? Porque Deus mandou tirar Ló de lá. Tá entendendo? Então Ló, em vez de ter a vida de paz que o tio dele tinha, ele optou por ter uma vida de guerra. O que acontece quando ele vai para Sodoma? Quando ele adentra os portões de Sodoma, há uma guerra. Há uma guerra e ele é levado cativo. Precisou agora Abraão juntar 300 dos seus homens e ir lutar contra um exército gigante. Mas como Abraão era um homem simples, Abraão era um homem que vivia aos pés do Senhor, ele se desconstruía todos os dias. Abraão se desconstruía perante o Senhor todo dia, meu irmão. Sabe por quê? Aquele que se desconstrói, ele tem vida em paz. Aquele que entrega para o Senhor o seu orgulho, a sua soberba, a sua indignação, né? Ele vai se desconstruindo dia após dia e o Senhor vai reconstruindo ele como um homem do Senhor. Um homem segundo o coração de Deus. Você está entendendo? Presta atenção. Nós precisamos nos desconstruir. Principalmente nos momentos que nós vamos viver daqui para frente. Se você continuar sendo orgulhoso, se você continuar sendo arrogante, não, mas o jeito que eu penso é o que eu penso e acabou. Eu não tem. Se eu falar que é pau, é pau. Se disser que é pedra, eu já tô quebrando pau. Meu irmão, você vai viver uma vida que olha, eu vou te contar, vai ser pesado, a sua carga vai ser pesada. Você precisa tentar viver bem. Você precisa desconstruir toda essa marra que você tem dentro de você. Você precisa tentar desconstruir toda essa condição vexatória que tem dentro de você de orgulho. Não, eu disse, falei e acabou. Falei e acabou. Para mim não tem... Quando eu digo uma coisa, eu vou às últimas consequências. Muitas das vezes não é bom você ir até as últimas consequências. Você vai inibir o poder de Deus e você vai também viver uma vida que não vale a pena. Você vai falar, mas eu vou perder minha salvação?
Não, você pode não perder a salvação, mas você não vive o que Cristo quer, o que Deus programou para a tua vida, você não vive. Jeremias 9:23 fala para os que sobre o que nós devemos nos orgulhar. Exato, eu vou ler aqui. Meu irmão, nós precisamos lutar contra nós. Nós precisamos lutar contra esse castelo de orgulho que tem dentro do nosso ser. Eu tô falando isso para você, eu não tenho intuito nenhum de falar isso, eu tô falando foi meus pensamentos esses 2 dias que eu passei mal aqui. E eu fiquei ruim, vou dizer para você, fiquei ruim de uma notícia que eu tive. E isso me impactou muito. E me afetou. E eu senti. E eu comecei a pedir a Deus capacidade para absorver. Capacidade para entender. Tá entendendo? Capacidade para poder caminhar, poder prosseguir à frente. E foi quando o Senhor começou a falar comigo sobre Ló, Abraão, sobre... Sabe quando você começa a ver, você começa a ter assim, vai passando na tua cabeça? Por isso eu vim aqui conversar com você. Porque eu não gosto de ficar sem vir. Eu sinto necessidade de estar aqui conversando. E aqui que a Rose colocou, né, do Jeremias 23:24 diz, né, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio da sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém, Fatinha. Dorme com Deus, minha irmã. Vai com Deus. Então, meus irmãos, é o seguinte, nós estamos num momento em que o mundo, de novo, está se transformando num orgulho, né? Orgulho feminazi, orgulho colorido, orgulho de tudo quanto é lado, de esquerda, de direita. É uma guerra, é uma luta. Então, todos guerreando, todos contra todos. Você já reparou isso? E você? Vai guerrear com quem e contra quem? Entendeu? Amém, Fatinha. E veja bem uma coisa. Com quem você vai guerrear? Você já escolheu o seu campo de batalha? Eu já escolhi o meu. Eu não vou guerrear com ninguém. Eu vou guerrear pela minha salvação. Qual é a minha salvação? Exatamente o orgulho do eu. Qual é a minha? O que é que eu pretendo? Eu sou cidadã do reino dos céus. A única coisa que eu vou guerrear é para não perder a minha coroa. É para não cumprir as ordens de Satanás. Essa é a única coisa que eu vou guerrear. Do resto, meu irmão, pode tudo. Do resto, meu irmão. Meu amigo gritou e depois pediu. Exato, é isso mesmo, meu irmão, é desse jeito. Meus irmãos, não é fácil, não é fácil. Nós vamos ser tentados a o nosso orgulho vir à tona. É hora que, se você quer ir para a vida eterna, se você quer estar com Jesus, se você quer ser cidadão dos céus e você quer passar esse tempo bem, relativamente bem com tudo que vem acontecendo, você vai ter que se quebrar. Você vai ter que desconstruir os muros do teu orgulho. Você vai ter que desconstruir os muros da tua arrogância. Eu tô falando é comigo também, tá? Tô falando é de mim também, não tô falando só para você não. Primeiro é para mim, depois é para você. Desconstruir o muro da arrogância. Desconstruir o muro do eu sei, eu sei, eu sei. Desconstruir muitas muralhas. Shalom, Patrícia.
Eu estava observando, né? Eu estava observando os grandes, né? Os grandes das grandes igrejas, né? O orgulho de ser da fulana de tal, da ciclana de tal. O orgulho de ser da igreja das 7 colinas, orgulho de ser da igreja do fulano de tal. Irmãos, até lá, o orgulho está imperando. E o que vai trazer o orgulho? Destruição. O orgulho vai trazer destruição. Vamos em 1 Pedro, quer ver? Deus se opõe aos orgulhosos. 1 Pedro. Olha, eu vou passar para você uma quantidade de... Eu vou te dar uma dica hoje para você achar o que você precisa achar para você entender o que eu estou falando aqui. 1 Pedro 5,5 diz assim: quem é que vence o mundo? Não, peraí. Eu estou no João. Minha Bíblia está acostumada nas cartas de João. Deixa eu achar o Pedro aqui. Peraí, gente. Aí, ó. Tá aqui. 1 Pedro 5,5. Diz assim: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos. Lembra de Ló, que eu acabei de falar? Ló não foi sujeito a Abraão. E sede todos sujeitos uns aos outros e revesti-vos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Exatamente, Patrícia. Falam de Cristo, mas não vivem Cristo e nem imitadores de Cristo. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Sede sóbrios, aliás, Pedro vai falar: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão. Como? Mas não é leão. Buscando a quem possa tragar. Ao que resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em vossos irmãos no mundo. Você está achando que Abraão não passou as nossas situações? Passou. Mas qual que era a diferença de Abraão? Era estar quebrado diante do Senhor todo dia. Era ir para a roda do oleiro todas as manhãs. Entrar na roda do oleiro. A verdade é que está difícil, o amor se esfriando, apostasia, exatamente. E a apostasia traz o que? O orgulho. A apostasia traz aquilo que Deus abomina. Deus abomina o arrogante. Deus abomina todo aquele que vive uma vida que não deve, que Jesus não viveria. Tá entendendo? Deus abomina uma vida que Jesus não viveria. Nós precisamos, meu irmão, viver a vida de Cristo. Nós precisamos. Você acha, Jesus, quando foi para aquela cruz, até ele chegar naquela cruz, presta atenção, até ele chegar naquela cruz, você acha que ele não poderia, como é que diz, ter mandado os anjos do céu virem buscar ele? Tirar ele daquela situação toda? Claro que ele poderia, mas não, ele se despiu. Ele se despiu, meu irmão. Ele se despiu do seu ego. Ele nem ego ali estava tendo mais, mas ele se despiu de quem ele era realmente. Ele se colocou como um mortal submisso para salvar você e a mim. Olha aqui, ó. Provérbios 29 e 23 diz assim: o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Escuta o outro. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda.
Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Nós precisamos nos humilhar. Você precisa entender que agora é um momento de humilhação, não é momento de ser soberbo. Ah, mas o meu patrão falou assim, assim comigo e eu vou quebrar o pau com ele. Você cala a tua boca, fica quieto. Se humilha para o Senhor. Você tem que conversar com alguém, você conversa com Deus. Leva para ele. Sabe por quê? Para essa pessoa não ser contra a tua vida daqui uns dias. E ter o domínio de tirar a tua coroa. Sabe por quê? Porque você não vigiou. Por isso muito crente acaba perdendo a salvação. Muito crente perde a salvação. Por quê? Porque não larga do orgulho. Outros não. Outros, que nem Davi, né? Davi não era orgulhoso, mas ele era um homem... Ele gostava de pecar, né? Davi de vez em quando pecava feio, né? Mas ele estava aos pés do Senhor o tempo inteiro. Mas nós não sabemos se nós vamos ter essa capacidade. Entendeu? Então eu digo para você, é melhor você se humilhar agora. Melhor você se desconstruir agora. E buscar estar aos pés do Senhor. E passar pelos momentos que nós vamos enfrentar bem. Na medida do possível. Por quê? Porque você sabe abaixar a cabeça. Você sabe engolir um sapo, sabe engolir 2, sabe engolir 3. O quanto precisar de sapo você engolir, você vai saber engolir. Não é época de baterem no teu carro e você sair do teu carro e esbravejar com ninguém. Não, bateu no carro, não tem problema não, pode ficar em paz, fica tranquilo, não tem nada não precisa me pagar nada. Vai saindo, vai caindo fora. Entendeu? Olha, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tá entendendo, meu irmão? Tá aqui, ó, para você ler. Portanto, quem faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Uma criança é humilde. Você já viu, eu tô com um gatinho novinho aqui, né? E eu tenho gata mais velha, já de 12 anos, e as gatas batem na pobrezinha. Ela levanta a barriguinha pra cima, pedindo clemência. E aí as gatas param de bater nela. O que é isso? É humilhação. Isso se chama humilhação, meu irmão. Nós precisamos aprender a nos humilhar. É hora de nos humilhar. Não é hora de brincar. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões da era, da terra, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Jó 40, 11. Vamos ver o que está no livro de Jó 40, 11. Meus irmãos, nós precisamos. O Senhor falou muito comigo, sabe? Esses 2 dias eu tenho sido impactada com essa mensagem aqui, sabe? Eu e Deus na minha cabeça. 40, 11 diz assim: derrama os furores da tua ira e atenta para todo soberbo e abate-o. Exatamente. Meu irmão, não queira fazer parte da turma que vai ferver no caldeirão do inferno, tá? Não queira, porque os orgulhosos estão aí, eles já estão se posicionando para serem queimados, eles estão se posicionando para serem queimados. Quer ver, ó? Tenham uma mesma atitude um para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Romanos 12, versículo 16. Tem um, como é que diz? Tem um aplicativo, não. Tem um site aqui na internet. Você escreve assim, ó. Orgulho na Bíblia. Ele vai dar todos os versículos bíblicos para você, tá? De tudo que tem sobre o orgulho. Olha lá, versículos sobre o orgulho, ó, tá vendo? Você vai encontrar todos. Sabe o que eu faço? Eu anoto isso aqui tudo. No meu caderno aqui eu anoto tudo. E sabe o que eu faço? Eu vou lendo um por um e vou anotando tudo que eu quero. Esses eu comecei a anotar. E sabe por que é bom? Quando ficarmos sem internet,
você tem subsídio para você ler a palavra do Senhor, até que ela esteja na tua mão. Então, meu irmão, o convite que eu quero fazer para você aqui hoje, como foi feito para mim nesse final de semana. Olha aqui, ó, em Samuel: não falem tão orgulhosamente, nem saia da sua boca tal arrogância, pois o Senhor Deus é sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. Tá entendendo? Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Tira, meu irmão, qualquer tipo de orgulho que possa ter no teu coração para você viver bem. Eu quero que vocês me perdoem, hoje foi só um bate-papo, tá? Um bate-papo daquilo que o Senhor ministrou no meu coração nesses dias. Estou passando uma luta razoável, mas eu creio no poder de Deus. Meu estômago explodiu porque eu fiquei muito nervosa, mas o Senhor está trabalhando e eu sei que o Senhor vai ser com a minha vida e vai dar a direção que eu necessito. Então vamos orar e agradecer ao Senhor por vocês estarem aqui, por eu ter conseguido falar. É uma grande bênção. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome honrado de Jesus de Nazaré, nós estamos diante da Tua presença, te louvando e bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Pai, porque Tu és soberano, porque Tu és, Senhor, um Deus de paz e de justiça. É um Deus que nos ajuda, é um Deus, Senhor, que está nos alertando para os próximos dias, onde os orgulhosos vão ser colocados fora das habitações do Todo-Poderoso. Agora vai ser para sempre. Mas o teu povo não pode estar nesse meio do orgulho. Nós, o teu povo, precisamos estar desconstruídos e construídos em ti e na tua palavra. Nós necessitamos estar juntos a ti, bem junto a Cristo. Nós precisamos estar. Nós precisamos, Pai, enfrentar o que vem vindo, colocando a nossa vida debaixo das tuas mãos, aceitando o que for para acontecer, aceitando o que for para acontecer. É assim que nós devemos estar. Senhor, eu te peço, nos ajuda a estar diante de ti. Eu te peço por nós todos, estamos aqui em 19 pessoas, pedindo, Senhor, a reconstrução, pedindo que o Senhor nos ajude a nos quebrar, que nós possamos estar esmiuçados todos os dias na roda do oleiro, que nós possamos estar esmiuçados todos os dias na roda do oleiro, para que nós não venhamos a perder a nossa coroa, mas venhamos estar diante de ti. Te agradecemos, Senhor, por tudo, te agradeço pela força que o Senhor me deu, o Senhor sabe como é que eu tô, mas eu te agradeço e eu te louvo. No nome honrado de Jesus Cristo de Nazaré, que vive e reina por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, que essa palavra fique no seu coração como ela está no meu, ela está queimando no meu coração. Queimando para valer. Se humilha, meu irmão. Se você ainda tem um pouquinho de arrogância, tira do teu coração. Você vai ver, você vai passar muito melhor do que vem vindo pela frente. Tá? Sabe, primeira coisa, Deus não vai precisar te quebrar no meio da tribulação. Tá entendendo? O Senhor não vai precisar te quebrar no meio da tribulação, porque você já vai estar quebrado. Você já vai estar acostumado como é andar com Cristo, como é obedecer à voz de Cristo, como é ir para o matadouro como Cristo foi. Presta atenção. Desconstrua o teu eu. Desconstrua esse castelo que tem aí. E faz a choupana.
porque o teu castelo está lá na glória. Aliás, vai ser colocado na glória para você. A tua casa, a tua morada linda, maravilhosa, Jesus está construindo, Jesus está preparando o lugar para nós, nas mansões celestiais. Então, nem que a tua casinha vire uma choupana como a minha, né? A minha pode virar uma choupana, entendeu? Então, meu irmão, eu te peço em nome de Jesus, abaixa, te humilha, porque você vai passar com muito mais facilidade o que vem chegando aí. Fiquem na graça do Senhor, que o Pai abençoe a todos no nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive por hoje e para toda a eternidade. Amém e amém. Fiquem com Jesus. Amém.